Para ser bastante prático nesse sentido. A minha área de fala é da comunicação, mas eu também transito pela produção prática de quadrinhos, pela comercialização de quadrinhos. Então, também falo de um campo mais amplo, que não é somente dentro do acadêmico e que também não está só na parte externa, né? Então, eu vou só inverter um pouco a ordem da pergunta. Eu vou começar com a primeira pergunta, na verdade, para seguir a minha linha de raciocínio, que eu vou ler. Eu peço desculpa pela apresentação um pouco rígida, mas que vai permitir deixar mais claro o meu argumento. Só me encontrar aqui. Tá. Considerando o fenômeno que se iniciou de maneira estática, onde se apresenta uma convergência de números e possibilidades, como se nomeia, categoriza e como lidamos com o evento tela. Eu não me aprofundei muito, até por questão de tempo, né? Com relação à categorização e nomeação. Eu fui bastante breve, somente na minha referência de tela, né? Como que eu vou tratar a tela nesse discurso, nessa fala, né? Aonde eu assumo a noção de superfície como o Flusser concebe, né? O Wilhelm Flusser. A área do bidimensional, né? A tela ela se caracteriza como sendo um recorte, um limite caracterizado por propriedades como a que ele vai nomear de eterno retorno, né? A possibilidade essa propriedade da imagem, dela construir o seu próprio sentido, né? Nesse sentido, a página dos quadrinhos é tela, né? Mas ela é uma tela panóptica, como o próprio Ciro já tinha falado na fala dele, um amaranhado de telas organizadas em função de um fim, que pode ser narrativo ou não, mas que vai ser caracterizado pelo seu conjunto, né? Nada impede que esse conjunto seja analisado por suas partes, mas essas não se separarão fisicamente de si mesmas, né? A não ser que nós, como ação, separemos as telas, elas não vão agir separadamente, elas vão sempre estar ali partilhando, semanticamente partilhadas. A tela, então, é uma área de trocas, da maneira como eu imagino, tá? De trocas simbólicas e semânticas, no fluxo de um fluxo perpendicular entre consumidor e fruidor, de quem está posicionado de frente a essa tela, entre produtor e artista, né? Esse fluxo entre o conteúdo e o observado, entre o estético e o poético, né? Sendo assim, eu trabalho com a noção da tela como membrana, né? Como um espaço a ser atravessado, e que é atravessado, né? Atravessado pelas subjetividades. E seu conteúdo ele pode ser lido superficialmente, mas também pode ser atravessado, permitindo uma leitura em profundidade, que é capaz de revelar quase que indefinidamente os seus segredos, né? Então a tela ela revela na profundidade mais do que o seu bidimensional percebe, tá? E aí eu passo para a segunda questão, né? Como que a imagem fixa gera uma aura? E aí eu pensando na imagem, com a imagem em uma tela, né? Seja ela uma parede, seja ela um aparelho tecnológico, né? E aí eu vou no Benjamin, né? Não tive como fugir dessa referência. A aura é história e é processo, né? A aura é uma imagem, a aura de uma imagem única e duradoura é a percepção difusa, mas inegavelmente presente de um processo de construção plástica que é reencenado pelo observador que atravessa a membrana. Posteriormente vou mostrar a imagem para vocês, quando eu falo de reencenação, essa questão do atravessar a tela, de buscar a profundidade, de buscar a construção da imagem, a maneira como ela é construída, e que toda imagem, de certa forma, vai reencenar esse processo de construção. Ela é também história, né? O caminho que a transporta até o instante. Se há aura na imagem técnica, as HQs são um ótimo caminho para essa investigação. A transição de imagem tradicional para a reprodução técnica é constitutiva da produção da história em quadrinhos.
A imagem tradicional, a produção da imagem tradicional é um subproduto que até recentemente não tinha valor na indústria de quadrinhos. Benjamin disse que a reprodução é desautorizada por não reter a tradição do original. No quadrinho, a arte tradicional mesma, né, o traço construído tradicionalmente, tem a mentalidade de reprodução, tem como fim a reprodução. Não passa de uma planta para um projeto gráfico, tão desautorizado quanto sua própria cópia. Essa indigência pode explicar o porquê de Roy Lichtenstein, que também já foi citado hoje, se apoderar de pequenos requadros e reformulá-los em suas pinturas. Lichtenstein não estava preocupado com o conteúdo, né? A sua musa era o processo, a técnica. O artista ele procede com uma biópsia, como Argan vai tratar, né? Em que ele afasta da massa essa imagem, ele tira, né, da reprodução e afasta novamente, colocando novamente essa imagem em um lugar de religiosidade, né? De ritual. Então, o artista ele procede com essa biópsia, afastando a imagem da massa, a imagem reproduzida. Talvez a reprodução não tenha aura, porque o seu processo seja escamoteado, não compreendido pela massa. Mas uma página de um encarte dominical de quadrinhos dos anos 40 vai emanar história e vai demonstrar processo, principalmente na presença indicial da retícula quadricrômica, né, a quadricromia, exposta nas fugas de registro de maior ou menor grau que as máquinas causavam com seu ritmo mecânico. Atualmente, o batistaca mecânico ele vai sendo substituído pelo zumbido digital, e cada vez mais o processo vai sendo escamoteado e especializado. Mas o processo está lá, e o mergulho investigativo ele pode revelar como que ele é construído. Então, a noção, na verdade, não seja amarrando a noção de aura à reprodutibilidade, mas a possibilidade dessa reprodutibilidade estar ligada ao processo indica que ela pode se tornar apenas mais específica, né? Ser mais difícil de ser acessada por todos. Para a próxima pergunta, em quais aspectos a memória visual faz parte da formação dos indivíduos e qual o valor de testemunho dos documentos impressos? Benjamin vai afirmar que a imagem reproduzida não tem autoridade por não ter o testemunho da tradição, mas o autor mesmo formula que essa cisão que a imagem reproduzida vai causar, que guarda muito de umbilical, depõe mais contra a tradição do que condena a multiplicidade e a fluidez da reprodução. A imagem vem antes do cogito, antes da articulação escrita. A imagem era a ponte entre os indivíduos do coletivo. Ao se reproduzir massivamente, a imagem volta a tornar evidente o seu papel de ponte, mas não quer dizer que seu valor de testemunho é o mesmo da palavra. A imagem, invocando Flusser, é antiética, é anticausal. Se por um lado mistura causa e efeito, né, ela inverte as ordens de causa e efeito, por outro permite uma compreensão não linear do mundo e as suas representações. Trata-se de um outro tipo de testemunho, por se tratar de um outro tipo de verdade. Novamente, o mergulho pode revelar testemunhos específicos da imagem, e cada vez mais esse mergulho assume um valor de esclarecimento do processo. A próxima pergunta: a recodificação e a paródia atestam a fragmentação contemporânea da cultura? E aí eu retorno a Lichtenstein para responder essa pergunta. Existe um abismo entre as diferentes maneiras com que as pinturas do pintor vão ser recebidas pelo público. Nos anos 60, a obra do autor norte-americano era classificada, em sua maioria, como paródia ou farsa. Muitos críticos viam seus quadros como paródias críticas ao modo de vida contemporâneo, mas o público em geral se escandalizava com os altos valores que essas reproduções de quadrinhos de gibi eram comercializadas no mercado da arte. Nem paródia, nem farsa, aquelas telas procediam com um processo de recodificação dos códigos plásticos específicos das HQs para o mundo da pintura. A indignação nascia devido ao fato dos profissionais da indústria da HQ estarem muito cientes de que o processo de produção das revistas também envolvia diferentes níveis de recodificação, do lápis para a tinta, da tinta para o fotolito, do fotolito para a retícula e assim por diante. Também a extração de um requadro, uma escolha que dificilmente seria arbitrária por parte de Lichtenstein, reforça a noção de fragmentação. Uma ideia de uma página de quadrinhos é um ajuntado de cacos.
amarrados pela narrativa ou cerceados pelo limite da página. A seleção de um caco por parte do artista dificilmente é aleatória. É por essa possibilidade de ajuntamento de fragmentos que talvez a HQ seja palco de uma produção autobiográfica intensa, que se torna mais forte com a entrada do novo milênio. A ideia é de que a página de quadrinhos é um ajuntado que não se mostra inteiro, mas que se mostra sempre quebrado. Próxima pergunta: os romances gráficos, HQs, dão acesso a vários temas e motivos da cultura clássica, mas seus leitores não são numerosos. Essas telas são verdadeiramente um meio de transpor os obstáculos de acesso à cultura. E aí essa minha resposta ela vem justamente da minha área como atuante na parte de distribuição e venda de quadrinhos, né? É importante pensar o sistema em que essas telas estão inseridas e como esses sistemas se configuram atualmente. Até pouco tempo atrás não se ouvia falar em quadrinhos digitais, tampouco em álbuns para vendas em livraria. Se por um lado os álbuns possuem tiragens limitadas e conteúdo mais elaborado, o quadrinho digital vai ser um fluxo inesgotável de títulos, inclusive abrangendo esses álbuns, né? O mesmo conteúdo pode estar acessível e inacessível para o público contemporâneo que possui a tecnologia ou capital que permita adquiri-lo. Mas, como bem diria Milton Santos, não há homogeneidade nesse avanço tecnológico. E a parcela de população que está longe desses meios digitais ainda se alimentam desse refúgio cultural que é o quadrinho usado, impresso. Mesmo que hoje persista a estética da retenção, o colecionismo como ponto nevral entre as ações desse novo público, ainda assim há refúgio. E esse chega a essa parcela da população que ainda tem no papel a sua forma de comunicação primária. Então, quando se fala de público pagante, não vemos uma quantidade de consumidores que rivaliza o passado de popularidade do quadrinho, mas o público de segunda mão é imensurável. E talvez se trate da parcela da população que de fato tem um peso sociológico quando a gente fala nessa relação. Então, pensar a produção de quadrinho também é pensar o seu refúgio, também é pensar como que esse material vai circular em outros sistemas, né? A próxima questão: a difusão cultural contemporânea massacraria o fim do que tradicionalmente se entende por arte? O que tradicionalmente se entende por arte já está morto. Tudo que foi dito sobre Aura atesta isso. Mas a arte não é apenas tradição, ou melhor, é mais do que tradição. A arte é ruído, é sombra, é ação sempre fluida, sempre mutante, como o presente é. A arte é o ante-agora, o assincronismo, como diria Rancière. A difusão cultural cria sua própria versão da arte, quer esteja visível, quer ainda não tenha sido descoberta. Dessa maneira eu termino a minha fala e passo para o próximo convidado. Obrigado, Fernando. Nós estamos para a nossa última fala desse primeiro GP, que é o professor Rodrigo Santanari. Depois disso nós vamos